Fala galera, estamos trazendo aqui mais um vídeo para o canal. Como você já sabe, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo do canal. Deixe o seu like no vídeo que ele é muito importante, tá bom galera? Compartilhe também o link do vídeo nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, enfim, ajude aí o nosso canal. Sem mais enrolações e bora pro vídeo. Galera, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre como ficou a situação do Corinthians após a derrota de ontem do Guarani. Vamos falar também sobre as contas do Corinthians, que a dívida chegou a 902 milhões de reais sem o valor da arena. Vamos falar sobre a situação do Sid Clay com a titularidade do Carlos Augusto. Lembrando que o Sid Clay tem contrato com o Corinthians até o fim do ano. E aí, será que ele permanece no Corinthians? Começamos sobre a situação financeira do Corinthians. Segundo as informações divulgadas pelo próprio clube, o Corinthians fechou os primeiros 6 meses de 2020 com um saldo positivo nas contas. O clube divulgou que o superávit foi de 4,39 milhões de reais. O resultado é o melhor do que o projetado no orçamento do ano, que previa um déficit de 12 milhões de reais até junho. Mas mesmo assim, a dívida do clube subiu 35% em relação ao fim do ano passado, saltando de 665 milhões para 902 milhões de reais. Lembrando que esse valor não envolve o financiamento da arena. Segundo o próprio clube, esse aumento da dívida foi devido à contratação de alguns jogadores e também por causa da pandemia do coronavírus. Mas mesmo com o aumento da dívida, o motivo do Corinthians ter fechado as contas nos primeiros 6 meses em azul foi devido a vendas de jogadores em um total de 142 milhões de reais e também valores recebidos por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA, pelo clube ser o formador do atleta que foi negociado. Devido à pandemia, o Corinthians também cortou custos com salários de jogadores e funcionários do clube e também com o encerramento de algumas modalidades onde o clube se fazia presente. Mesmo com as contas do primeiro semestre no azul, nós sabemos que o Corinthians ainda tem grandes problemas financeiros, mas eu acredito que no médio ou longo prazo, eu particularmente acredito, o clube possa equalizar essas contas e poder voltar a montar um time mais competitivo. Lembrando que esse valor de 902 milhões de reais é o montante total das dívidas de curto e longo prazo. Galera, e como o clube passa por problemas financeiros, algumas situações precisam ser bem avaliadas. É o caso de Sid Clay e Carlos Augusto, os dois da lateral esquerda. O Carlos Augusto, por um momento, passou a ser um jogador que não tinha mais espaço com o Thiago Nunes e se tornou um jogador negociável. Enquanto isso, o treinador apostava suas fichas em Sid Clay, que chegou ao Corinthians acima do peso e ainda continua sem ritmo de jogo e até o momento não convenceu o treinador. No último jogo, por exemplo, o Sid Clay entrou jogando pelo meio, mas um pouco aberto pela esquerda e não como lateral. Só que é aí que o Corinthians tem que avaliar bem as situações dos dois jogadores. Onde realmente o Thiago Nunes vai usar o Sid Clay? Como lateral ou como meia? Porque o Corinthians ainda precisa pagar o Dynamo de Kiev pelo empréstimo do jogador. O Sid Clay tem contrato com o Dynamo até 2023 e o Corinthians aceitou pagar por empréstimo 600 mil euros, aproximadamente 2,6 milhões de reais por uma temporada. Aí fica a dúvida, o Corinthians vai manter o Sid Clay no elenco até o fim do Campeonato Brasileiro ou vai devolvê-lo para o Dynamo? Porque a impressão que dá é que a titularidade do Carlos Augusto ela é momentânea. Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns clubes da Itália de olho no jogador. E o Corinthians, obviamente, quer fazer dinheiro para poder ajustar as contas. O Corinthians é dono de 100% dos direitos do Carlos Augusto
e o clube pede aproximadamente 60 milhões de reais para abrir uma negociação. As informações é que os clubes interessados são Inter de Milão, Fiorentina e Monza, todos esses da Itália. Galera, eu acho, não é uma afirmação, eu acho que ninguém esperava o Carlos Augusto como titular e eu fiquei até surpreso de vê-lo no último jogo titular da posição. Por isso, no meu ver, o clube quer negociar o jogador, mas para valer os 60 milhões que o Corinthians está pedindo, os italianos têm que ver ele jogar. Se a intenção é vender, está correto. É patrimônio do clube e o clube tem que valorizar o jogador. E também está precisando de dinheiro. Mas e a situação do Sid Clay? O Corinthians vai comprar o jogador em definitivo? Vai ser lateral ou vai ser meia? Se não me falha a memória, o Dinamo de Kiev pede 15 milhões de reais pela contratação definitiva do jogador. Será que o Corinthians vai vender o Carlos Augusto por 60 milhões para poder comprar o Sid Clay por 15 milhões? Ou será que a estratégia do clube é manter o Carlos Augusto como titular até que o Lucas Piton seja melhor preparado para poder assumir a posição? Não sabemos o que vai acontecer, pois o Corinthians já informou que só a partir de setembro é que vai conversar com o Sid Clay para poder definir se o contrato dele será estendido ou não. Mas tudo indica que em 2021 ele já não esteja mais no elenco do Corinthians. Galera, agora a expectativa é para o jogo de domingo contra o Oeste. Com a derrota do Guarani para o Botafogo, as chances do Corinthians se classificar para a próxima fase depende apenas de uma combinação de resultados. E qual é essa combinação? O Corinthians vencer o Oeste e o Guarani perder para o São Paulo. Hoje nos programas esportivos só se ouve falar que o São Paulo não pode ajudar o Corinthians, que o São Paulo tem que escalar os reservas para poder dar ao Guarani a chance de vencer e assim eliminar o Corinthians. Só que é incrível como vemos o quanto tem jornalistas que não gostam do Corinthians. Na minha opinião, o Corinthians tem que fazer a sua parte. Se o São Paulo vai entregar o jogo ou não, aí é com eles. Inclusive, eu assisti num programa, o jornalista disse que tem até medo do Corinthians avançar para a próxima fase do Paulista, porque nessas horas o time cresce muito. Chegaram até a lembrar que o Corinthians sempre era tratado como a quarta força e acabava sendo campeão. No domingo, o Oeste não vai poder contar com o goleiro Kaique França, o volante Guilherme Mantuan e o meia Fabrício Oia. Todos esses são os jogadores do Corinthians que estão emprestados ao Oeste e no contrato já está previsto que eles não podem atuar contra o Timão. Para se classificar, não dependemos só de nós, mas temos que fazer a nossa parte. Como eu já disse, se o São Paulo vai entregar ou não o jogo, vai depender deles. Mas eu acredito na classificação do Corinthians, até porque, pela derrota do São Paulo ontem diante do Bragantino, não acredito que eles vão querer acumular mais uma derrota no próximo jogo. É claro que tudo é possível, mas eu acredito sim na classificação do Corinthians vencendo o Oeste no domingo. É isso, galera. São essas as informações. Deixei também minha opinião aqui no vídeo. Gostaria que você também deixasse a sua opinião aí nos comentários. Deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo.